O inverno chegou e nada melhor que tomar uma boa taça de vinho. Aqueça seu inverno com uma boa taça de vinho. Venha conhecer a vinícola Vale da Neve. Venha conhecer a loja e experimentar nossos produtos. Estamos localizados na estrada para o Parque do Caracol, ou faça sua encomenda pelo WhatsApp 54996449483. A JG Comércio de Sucatas em Geral tem o propósito de transformar o mundo e a sociedade, com a compra de materiais de sucatas e metais, ajudando assim a diminuir a utilização de recursos naturais e o impacto de resíduos no meio ambiente. Você que trabalha com recolhimento e venda de metais, latinhas, cobre e sucatas em geral, nós da JG compramos e buscamos. Entre em contato pelo número 549-9995-2912 ou 549-9953-2482. Mais que uma obrigação, uma necessidade. JG, Comércios de Sucatas em Geral. Na hora de proteger o seu veículo, seja na cidade, no campo, na praia ou na estrada, lembre-se, proteção de verdade é com a SG Proteção Veicular. Temos planos a partir de R$50. Conheça algum dos nossos benefícios. Cobertura contra colisões 100% da tabela FIPE, incêndio, roubos e furtos. E ainda tem mais: assistência mecânica, serviço de guincho, chaveiro e assistência 24 horas. O nosso contato é 54-3282-6397 ou entre em contato pelo WhatsApp 549-8159-5683. Boa noite! Começa agora mais um Sala de Entrevista. Tu já está acostumado que toda segunda e toda sexta vem aqui para trazer muita informação, muito conteúdo, o que está acontecendo na nossa cidade. E faz um tempinho, antes de apresentar nosso entrevistado de hoje, faz um tempinho que eu venho falando sobre cultura, sobre ler mais, sobre escrever mais, sobre tirar as metas do papel. E hoje eu trouxe aqui um escritor da nossa cidade, da nossa serra, Ariel Pulso. Seja bem-vindo, Ariel. Boa noite a todos. Primeiramente, boa noite aos telespectadores que estão nos assistindo, também a Simone e toda a equipe da Serra Web TV. E é sempre um prazer gigante, um orgulho gigante poder estar junto aos meios de comunicação, erguer essa bandeira da cultura e da literatura para dentro da nossa comunidade. Ariel, eu venho falando há muito tempo que a importância de ler, de escrever, de tirar as metas do papel. Todo final do ano a gente escreve várias coisas para fazer, né? Faz aquela listinha e a gente nunca tira. E esse ano eu prometi pra mim mesma que além de eu fazer as coisas, eu ia trazer mais conteúdo assim para as pessoas lerem mais, se interessarem mais, escreverem mais. Então eu tô trazendo esse conteúdo de cultura, mas também contar um pouquinho, que é muito interessante, como as pessoas começaram a escrever. Porque o Ariel já lançou o segundo livro, né, Ariel? Agora... Que orgulho lançar. Mas o que muita gente não sabe, não conhece, eu também não sabia, é que o Ariel não é escritor. Não foi a primeira opção na tua vida ser escritor, né? Também. Não foi a primeira, não foi. Tu é formado... A minha formação acadêmica é administração ambiental, né? E hoje a gente tem uma extensão em astrofísica e também em programação neurolinguística. E os livros, claro, entrou como uma luva aí em toda essa área de conhecimento, né? E como é que tu começou a escrever, assim? Como é que foi o gatilho de... Porque escrever, a gente, né, vai fazendo criativo na escola, vai incentivando, vai lendo. Mas quando tu te deu conta, tipo assim, não, é isso aí, eu vou escrever o meu primeiro livro. Vamos então para essa conversa e trazer uma história original, então, lá do início. Primeiro eu gosto muito de mudar essa logística sobre leitores. Muitas vezes quando a gente fala de leitores e ler texto, se torna até uma certa barreira para muitas pessoas. A gente vê daqui a pouco a pessoa que está nos assistindo aí na sua casa, que ela vai pensar, mas eu não sou leitor, nunca li um livro. Existe muito essa mentalidade cultural dentro do nosso país. E eu gosto de inverter isso, porque 95% da população brasileira hoje, ela é leitora, mas não necessariamente de repente de um livro. Ela começa a ler
uma postagem no Instagram, uma postagem da televisão, uma postagem no seu Instagram. Então todos nós, todos os dias, acabamos lendo uma coisa ou outra. Então sim, nós somos leitores, tá? E agora sim, sobre o processo criativo da leitura, existe duas formas principais quando você vai escrever algo. Ou é a escrita direcionada a alguma coisa, como um escritor esportivo, por exemplo, que ele vai direcionar a escrita dele sobre um conteúdo esportivo, e a escrita criativa, que é dentro dessa que o escritor aqui se encaixa, né? E veio dentro dessa ideia que eu tinha várias teorias sobre o universo, sobre o mundo, magia, meditação, sobre a origem desse nosso ciclo universal, dessa terra onde a gente vive. Então eu comecei a escrever várias coisas no papel e através de amigos sempre dizia, pô, Ariel, bota isso no papel, conversa, compartilha com a gente, né? Dentro dessas rodinhas mesmo de amigos, aquela fogueira, o violãozinho, sempre saem essas conversas filosóficas, né? E um certo dia eu pensei, pô, por que não? Colocar dentro de um livro, mas de uma estrutura que fique fácil. Uma frase que eu carrego sempre comigo é que os meus livros são escritos para crianças de 9 a 109 anos de idade. Então ele vai conter essas teorias do universo, o primeiro livro, mas de uma forma lúdica, super simples, que uma criança entenda, que um velhinho entenda, que o homem, a mulher, que todo mundo possa ser apto a essa leitura, né? Mas eu quero entrar mais nessa pergunta ainda, porque muita gente já deve ter pensado, vou escrever um livro. Sim. Aí escreve 1, 2, 3, 4, 5 páginas e parou ali. Como é que foi, realmente o processo de construir? Porque tu foi buscando, tu já tinha uma base por trás para escrever, porque a gente tem que criar toda uma narrativa, né? Um contexto, um início, um meio, um fim. Uhum. Eu trouxe pro lado mais da magia e da fantasia. As Crônicas de Nárnia, as Crônicas de Gelo e Fogo, O Senhor dos Anéis, que traz essa magia, mas ao mesmo tempo essas obras trazem um contexto espiritual e filosófico junto. Então foi dentro desse universo, trazer para uma magia, para uma criança. Tanto que esse primeiro livro, o personagem principal, que é o Marvin, ele entra dentro do próprio universo dele. Então imagina você na sua casa, você poder entrar dentro do seu mundo. Aquele cantinho que só você conhece, que só você conversa, que só você medita. Que é aquelas ideias que a gente pensa antes de dormir. Exatamente. E agora imagina uma criança. Então ali tem gigantes, tem gnomos, tem elfos, né? Dentro dessa analogia de fantasia. A forma de escrita foi aquela coisa, o computador, né? Hoje a gente escreve no computador, não é mais a caneta, né? Até porque a minha letra, se eu fosse escrever a caneta, o editor lá não ia conseguir entender, não. Então a gente vai para o computador, existe aquilo que a gente chama de bloqueio de escritores, né? Que a gente não consegue mais escrever, então para um pouquinho, faz uma coisa diferente, outro dia, outra semana, volta, escreve, vem a ideia. E, Ariel, quanto tempo mais ou menos demorou, desde quando começou a primeira página até tu entregar para a editora, assim? Vamos lá. O primeiro livro, o pessoal se assusta um pouquinho. Meu Deus. Mas foi de 1 a 2 meses. Tão foi rápido muito rápido assim? Exatamente. Gente, eu achei que ele ia falar que foi 2 anos. Mas todo mundo se assusta. O segundo já demorou um pouquinho mais, porque ele tinha que encaixar um pouquinho no primeiro. Então demorou um pouquinho mais, foi mais difícil. Mas o processo criativo ele vem muito rápido. Você começa a escrever e claro, depois você conserta. Né? Um detalhe importante, 2 meses a escrita. Mas o processo editorial de um livro, ele demora em torno de 1 ano para ficar pronto. Que é aquela parte da capa, do ISBN, do código de barras. Essa parte de revisão e copydesk demora muito tempo. Então, se você pensa daqui a pouco em escrever um livro, a essência disso, de 1 ano e meio, só para deixar ele formatado para chegar no leitor. Até, vou fazer uma colocação agora de valores de livro, até vale um pouquinho para a gente considerar o valor de um escritor. Porque um livro, quando você vai comprar um livro, ele é muito mais do que 30, 40, 50 reais. Ele tem todo um processo criativo que demora muito tempo até chegar no mercado, na prateleira ou na web. Porque às vezes as pessoas acham que é muito rápido, né? Exato. Mas o processo por trás... O processo demora bastante. E falando em processo, tem muita gente que sonha realmente em escrever um livro, a gente até comentou em off aqui, né? Sim. E às vezes escreve algumas histórias, mas aquilo não chega na editora ou não sabe como procurar uma editora. Chegou na editora barrado, já recebe o primeiro não e acabou o sonho ali. Como é que foi teu processo em procurar uma editora? Hoje existe... Vou passar mastigadinho. Mas hoje basicamente existem 3 processos para você ser um escritor.
Existe através de editais públicos, que é muito difícil, mas existe. Por isso que a gente tem que cobrar aí a cultura, o nosso governo, para esses trâmites financeiros em prol da cultura, do músico, do artista plástico, da literatura. O outro meio é através do meio editorial e depois o meio independente. Cada um você tem que encontrar o maior formato, né? O meio editorial, sim, você tem que procurar uma editora, a editora vai ter que ver algo em você que seja vendível também, que venda, né? Chame a atenção, isso, que desperte, né? a primeira editora que me deu essa chance, esse sonho, através do Jackson, foi a editora Porto de Lenha de Manaus. Que inclusive foi uma das primeiras editoras que eu mandei, fui super recebido, super acolhedor. O Jackson hoje ele é residente aqui do município de Gramado, né? E nós fizemos a publicação desse livro, o lançamento, e foi maravilhoso, foi muito bom. Nós vendemos... Eu já ia te perguntar como é que foi lançar o primeiro livro. Vamos pegar esse embalo, então, né? As Crônicas de Sátira e a Jornada de um Novo Peregrino foi lançado, o seu primeiro lançamento foi lançado aqui em Canela, no Aroma Literário, que nós tínhamos ali perto da igreja, né? E depois, posteriormente, na Recreio Gramadense em Gramado. E foi um sucesso total de vendas, a primeira edição acabou muito rápido. E isso acabou, felizmente, eu recebi um contrato editorial de uma editora chamada Shadow Books, que lançou o livro para o exterior, para Portugal, Angola, Moçambique. Olha, então que teve legal. esse contato um pouquinho maior através desse primeiro lançamento. E claro, no lançamento a gente bate na porta do amigo, do tio, do parente, da avó, convida todo mundo, leva os amigos todos, e os amigos já fazem aquela propaganda. O pai e a mãe provavelmente vão estar me assistindo. E, gente, pai, mãe, vó, tio são os maiores marqueteiros que você pode ter em qualquer profissão. Viu? Isso é verdade. A minha mãe vive comentando e compartilhando as entrevistas aqui. Beijo, mãe. É isso aí. Tá, então tu lançou o primeiro livro. Isso. Deu tudo certo. E como é que foi o passo pro segundo? Muitos pedidos também dos leitores, né? Mas dentro de mim eu tenho essa ideia de escrever 3 livros. A obra As Crônicas de Sátira é um universo, vai ser uma trilogia. E histórias, não são crônicas, tá? As Crônicas de Sátira é uma cronologia. Então temos A Jornada de um Novo Peregrino, que foi o primeiro livro, e agora esse que lançamos em fevereiro, que é A Fantástica Viagem no Tempo, e posteriormente a gente vai ter um terceiro livro. Esse segundo livro, até na forma de escrita que nós conversamos agora, ele foi feito de uma maneira independente. Porque antes o Ariel era um ambientalista ou um idealista à procura de uma editora para lançar um livro. Já o segundo, as portas acabam se abrindo um pouquinho mais. A gente conhece o espaço da mídia, das redes sociais, se você já é um escritor lançando o segundo livro. Então isso me proporcionou a atividade de poder lançar independente. Então essa obra ela é uma obra totalmente independente. Eu criei a diagramação, contratei, né? Diagramação, capa, revisores, tudo de forma independente. E eu sei que ele tem umas curiosidades sobre as ilustrações, porque a capa dele é muito bonita. Então, olha só, e tem alguns desenhos. Vou dar uns... Sim, por favor. Queria saber que curiosidade é essa sobre as ilustrações. Olha só, isso é uma... o legal de você fazer algo independente é que você faz da maneira que você quiser, né? E existe um projeto dentro do livro que todas as ilustrações, os desenhos de capítulos dentro foram desenhados por crianças. Ai, que crianças legal. de 3 a 47 anos de idade. Todas crianças que desenharam cada capítulo do livro. Todo desenho vai ter o desenho, embaixo vai ter o nome e a idade que a criança tinha quando escreveu o livro. Foi tu que teve essa ideia? Sim, foi um projeto meu, né? Compartilhei, teve vários adaptos aí, né? E surgiu essa ideia. Então é muito legal, se o pessoal olha, nossa, que desenho bacana, daqui a pouco olham assim, já fica, né? Mas são todos feitos por crianças, né? Que legal essa interação. E falando em interação, o primeiro livro e o segundo tem uma ligação, né? Isso, exatamente. Cada livro, tanto o primeiro, o segundo, o terceiro, que vai vir ainda, cada um vai contar uma história. A Jornada de um Novo Peregrino tem uma história de início ao fim, e A Fantástica Viagem no Tempo, ele também tem uma história, de início ao fim. Porém, se você ler as duas obras, você vai encontrar ligações entre elas. Ligações de universo, ligações de personagens, o que acontece antes, depois, a cronologia fica mais clara, né? A ideia é que os 3 livros juntos formem uma visão ainda maior para o leitor. E agora eu já vou perguntar aqui, não, que a gente está no meio,
Tu já começou a escrever o terceiro? Tá, já tem 2 páginas. Olha só! Não, e eu gostaria de aí. falar que são livros, não são livros de 300 páginas, Não, são todo livros mundo pode tranquilos. ler. Isso, essa é a ideia. E tem os capítulos que são capítulos curtos, que geralmente você termina um assunto, pode parar, ler outro dia, ler um capítulo por dia, bem Agora, light. eu vou te contar uma coisa, eu vou compartilhar contigo, porque como eu falei no começo, eu tô lendo mais esse ano. E às vezes eu vou ler uma história e eu gosto de ler capítulo por capítulo, né? Sim. Então eu vou lá, às vezes tem um curto tempo, eu vou lá, olho quantas páginas tem aquele capítulo, pra ver se vai dar tempo de ler ou não. Se vai dar pra ler o Então capítulo. eu não tenho esse problema, eles são curtinho, vale a capítulos curtos, né? Até por isso tem 24 capítulos, então são 24 desenhos aí das crianças que compartilham e você pode saborear no decorrer da leitura também. E uma coisa que também muita gente não sabe é que tu ganhou um prêmio de agente cultural da cidade de Gramado. Também. Isso é... Não, livro gigante. que já é internacional, porque já foi pra fora. Já tá escrevendo o 3º livro, premiado. Vamos cravar essa bandeira da literatura e quanto mais escritores tiver, mais enriquecedor vai ser a nossa região nesse meio cultural. Né? Gramado, através da Lei Aldir Blanc, em 2021, teve a premiação para os agentes culturais da cidade. Então teve o bonequeiro, o artista plástico, o músico. E felizmente, de um orgulho gigante, eu recebi um dos agentes culturais na área da literatura. Então foi uma obra, um escritor, uma obra lembrada em toda a história da literatura da nossa região. Então é uma coisa... Tem várias coisas que te deixam muito feliz, né? Um reconhecimento desse, obviamente, é enriquecedor, né? Assim como a pessoa que te para na rua, você escreveu esse livro. Ou manda mensagem, pode mandar mensagem lá no Instagram, Ariel Pulso, pode mandar sempre que ele está sempre respondendo. E são verdadeiros troféus, né? São individualidades incríveis. E Ariel, tu já esteve representando a nossa cidade em diversas feiras do livro. Como é que é fazer esse roteiro de viagem? Porque tu tá na cultura, tu tá divulgando a cultura, principalmente da nossa cidade, da nossa serra. Como é que é esse intercâmbio, assim, de ir para outra cidade, divulgar os artistas da nossa cidade, a cultura da nossa cidade? Sabe o teu próprio livro, claro. Quando a gente vai representar, assim... eu tive o convite de representar o estado do Rio Grande do Sul na primeira feira do livro de Crateús. Crateús é uma cidade lá do interior da Bahia. É o convite de um escritor chamado Marcelo Dias. Até vai nos fazer ele ver aí. Mandar o livro, Marcelo. E foi a primeira feira do livro deles lá. Foi virtual, então não fui até a Bahia, né? Foi através hoje da tecnologia que nos proporciona isso, né? E é muito bacana porque além de um escritor, você falar da sua obra, você tem que falar sobre a sua cultura. O chimarrão, o pessoal tá ali no meio da feira fazendo evento, daqui a pouco eles perguntam, tá, mas e o chimarrão? Opa, o chimarrão, vamos falar sobre o chimarrão, né? E o violão, e a música, a nossa música é enriquecedora lá. Temos escritores que são estudados no Brasil todo até hoje. Nosso estado é muito rico culturalmente. E a gente acaba levando isso também junto, né? Pra onde a gente vai. E como é que é trabalhar com literatura e divulgar a cultura? Porque tu ser convidado para participar de uma feira do livro é, claro, enorme, grandioso, mas e como é que é o trabalho do dia a dia, assim, de divulgar o teu trabalho, de divulgar a tua literatura, de incentivar as pessoas a realmente lerem mais? É muito desafiador, tanto para o músico que lança um CD ou para um escritor que lança um livro, porque demora muito até tu publicar um livro. Pô, esse ano nós lançamos esse 2º livro. Para o próximo livro, só o período de edição, de trabalhar a capa e copydesk, que ele demora 1 ano e meio, mais o período da escrita, então não é uma coisa que tu pode publicar a todo momento. Então é realmente muito desafiador. Temos que trabalhar através de palestras, de redes sociais, de apoiadores, de incentivadores, de incentivos da cultura. Temos que abraçar uma porção de coisas para conseguir realmente, de fato, ser um escritor e ter uma renda financeira também através disso. Porque é muito desafiador. Logo quando a gente é lançado, que sai o livro, a gente está na mídia, está na imprensa, mas depois às vezes acaba não podemos deixar essa chama apagar. Tem que sempre estar gritando, indo atrás, e tem conversa para muito tempo aí. Uma vez eu vi uma entrevista, é um cantor gaúcho, e ele era uma banda, ele lançou um álbum, tu vai te identificar, ele lançou um álbum, e aí assim que ele lançou, deu uma semaninha, os fãs já estavam pedindo o próximo álbum. Acontece. E ele explicou isso
numa entrevista ele disse, gente, eu acabei de lançar um álbum. É muito difícil fazer isso, é muito trabalho por trás, não é? Lançou e já tem um outro pronto. É a mesma coisa escrever, né? A gente está sempre trabalhando, indo atrás de novas ideias, novas postagens, né? Mas é realmente desafiador, porque você trabalha com um certo produto e chega um momento que muita gente já comprou aquele produto e você tem que trabalhar para que seja mais visto, né? E por aí a gente vai caminhando. Mas é enriquecedor. Eu digo uma coisa, o sucesso é muito relativo. O sucesso é relativo. Para daqui a pouco determinada pessoa, o sucesso é explodir, ganhar best-sellers, virar filme. E quando daqui a pouco um sucesso é para um escritor gramadense poder fazer um dos maiores eventos já registrados na Biblioteca Ciro Martins de Gramado, que teve uma lotação assim gigante. Então isso já é uma vitória e já é um merecimento que vem acima de qualquer recurso financeiro. E para quem tá curioso em ler o livro, nos conta onde compra, como que faz para saber um pouquinho mais de história. O primeiro ainda dá para comprar o primeiro, para poder ver se tem a ligação, ó. Tu que vai comprar o primeiro e o segundo, vai lá no Insta do Ariel, depois que tu terminar de ler, e vê se tu acha a ligação e conta pra ele. Isso aí, conta aí. Eu puxei incentivar o pessoal a ler. Como eu parti pro leitor, pro escritor independente agora, eu tô tudo migrando pro Instagram. Então é Ariel Pulso. Daqui a pouco na descrição a gente pode colocar ali o Instagram, né, o @ArielPulso. E em lojas da região, aqui de Gramado e Canela, você pode comprar o livro fisicamente nas lojas Arco-Íris, na livraria Arco-Íris, tanto de Gramado, tanto de Canela, e no Bazar do Moinho também em Gramado. Ariel, eu queria muito te agradecer pela entrevista de hoje e pegar o Ariel, a gente não combinou antes, mas eu sempre peço para as pessoas que vêm aqui, sempre pego assim, ó, no supetão, na surpresa. Eu tô curioso que já agora. Mas é porque tem muita gente que tem o sonho de começar a escrever, ou de começar a tirar a meta do papel, tirar o sonho do papel. E tu fez isso há um tempo atrás, tinha o sonho de escrever e colocou em prática. Sim. E eu queria que tu deixasse um conselho para as pessoas que estão assistindo, porque a gente passou por uma época de pandemia onde muita gente fez isso. Mas muita gente também não fez e tem o sonho de botar o sonho em prática, quem sabe seja escrever um livro. Sim. Então eu queria que tu deixasse um conselho pra gente terminar essa entrevista. Show de bola, vamos lá. O maior conselho para escrever um livro, ou até mesmo para a vida, aqui eu dando uma de lição de vida, de filósofo, mas é a persistência. Sem a persistência eu nunca ia ter escrito esses livros. É persistir, é escrever, fazer a sua história, revisar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ir atrás de apoiador, persistir numa capa legal, que fique bonita, levar até atrás, ver aonde você se encaixa melhor, se é de uma forma independente, ou daqui a pouco uma editora, ou daqui a pouco um edital público, ir atrás, persistir, ver aonde você se encaixa, estudar sobre o assunto e persistir. Porque nesse meio cultural e nessa área, é comum você receber um não, você recebeu não dá, ou depois, ou agora não. Então, a persistência de buscar o sim, a positividade, as boas energias e esse sucesso relativo que a gente diz. Porque você lançar um livro hoje no Brasil já é um sucesso, já é grandioso já. Ariel, eu queria te agradecer muito. A gente tá combinando esse encontro, ó, faz um tempinho já, mas deu certo. Agora deu certo. E eu espero que tu venha aqui logo em breve pra contar como vai ser a estreia do terceiro livro. E eu já vou te pedir, tu tá na segunda página? Segunda. Já dá pra dar algum spoiler, assim, do que... Vai ser, vamos lá, o primeiro ele vai conter essa origem do universo. Esse segundo vai ser sobre viagem no tempo, pega muito essa parte histórica entre o universo, entre as pirâmides do Egito, entre a cidade perdida de Atlântida, entre várias algo mais místico. E o terceiro vai puxar mais para um nível apocalíptico. Então é com essa deixa que eu me despeço hoje dessa sala de entrevista. Mas segunda eu tô de volta com mais conteúdo, mais informação. Até mais, gente!